Olá! Hoje é um dia especial, um dia muito animado. Sempre digo que hoje é o Dia Internacional da Alegria. E é um prazer poder estar conversando contigo, poder estar batendo um papo com você, onde quer que você esteja. Olha, hoje foi um dia especial, já pude estar na igreja de manhã, onde eu fui o orador, levei a mensagem, falei sobre João 3,16 e a importância do amor. Aliás, ninguém pode ser cristão se não conseguir amar. Não pode. A essência do amor é a essência de Cristo. E as coisas estão interligadas. Então você que anda de cara feia, vai à igreja de cara feia, acha que mau humor, que cara feia é sinal de cristandade, está enganado. Olha, se você não amar, se você não amar, você não vai para o céu. Gente, mas eu me assustei agora à tarde, ao entrar na internet, até para tirar algumas fotos, com irmãos, fotos do culto de manhã, e bater um papo com os queridos e queridas amigas que estão sempre interligados com a gente. Me assustei, sabe? Vocês notaram que o Facebook, o Face aí, está colocando aqui embaixo essas figuras aqui, ó. Antigamente era só essa carinha, agora é essa, essa e essa. Ou seja, Facebook está comemorando o Dia das Bruxas, o Halloween. Parece brincadeira, tem muita gente, muito cristão, ou que se diz cristão, colocando essas abobrinhas, esses fantasminhas, esses capetinhas, achando que não tem maldade. É tudo bom, tudo é lícito. Olha, Halloween não é apenas uma brincadeira. Muita gente não sabe, mas o Dia das Bruxas, o Samhain, o Halloween, o Ano Novo Céltico, 31 de outubro, tem uma conexão com o Dia de Todos os Santos da Igreja Católica. Este era originalmente celebrado em maio, e não no primeiro dia de novembro. No ano 608, o imperador romano Focas apaziguou o chamado populacho dos territórios pagãos conquistados à época por Roma, permitindo combinar o antigo ritual de Samhain com o Dia de Todos os Santos. E assim, o Panteão de Roma, que era um templo edificado para a adoração de uma multiplicidade, um monte gigante de deuses e santos, enfim, foi transformado em igreja. E foram os imigrantes europeus, especialmente os irlandeses, que introduziram o Halloween lá nos Estados Unidos. E hoje, senhoras e senhores, o Dia das Bruxas é muito importante, principalmente para os lojistas americanos. Agora, inclusive aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, Salem, em Massachusetts, Estados Unidos, é a sede da bruxaria norte-americana. Ali celebra-se, na época do Halloween, o Festival da Assombração, para expandir a temporada turística aí do verão. Sabe, tudo parece uma grande brincadeira. Mas, conscientemente ou não, os participantes dessa festa, eles estão se envolvendo com o cultismo e com o satanismo. E por outro lado, algumas denominações evangélicas também. Tem pessoas que até, tem igrejas que até festas juninas fazem, né? Festa junina é festa em homenagem a santos. E o pessoal faz. Agora o Halloween, estão promovendo também, agora no fim de outubro, dia 31 agora, uma espécie de Halloween nas igrejas, decorando o ambiente com abóboras e coisas do gênero. Até alterar o nome da brincadeira satânica para Jesusuim, ou Halloween. Aos pastores dessas igrejas, eu gostaria de apresentar em breve momento aqui o melhor motivo para festejar. Olha, em vez de comemorarem o Dia das Bruxas, os pastores que se prezam deveriam se lembrar da Reforma Protestante. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, véspera do Dia de Todos os Santos, Martinho Lutero, sacerdote de Roma, professor de teologia, padre, filho de um minerador bem-sucedido, começou a questionar de modo mais contundente a própria Igreja Católica e a atacar a autoridade do Papa à época. Lutero então afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 declarações. Estas, conhecidas como 95 teses de Lutero, eram quase todas relacionadas com a venda de indulgências, os pacotes caros pagos pelo perdão, inclusive das pessoas que já haviam morrido. Apagou o caminho direto para o céu. Em junho de 1520, Lutero, que terá uma estátua inaugurada amanhã aqui em Guarapava em sua homenagem, foi excomungado por uma bula, um decreto do Papa que continha o seu selo oficial. Em dezembro do mesmo ano, com ousadia, ele queimou esse documento em reunião pública. A porta de Wittenberg ele queimou.
diante de uma assembleia de professores, estudantes e o povo. No ano seguinte, Lutero foi intimado a comparecer ante as autoridades romanistas em Roma, em Worms, se não me engano, e declarou: irei ainda que me cerquem tantos demônios quanto são as telhas dos telhados. No dia 17 de abril de 1521, Lutero apresentou-se à dieta do Conselho Supremo, presidida pelo imperador Carlos V, para escapar da morte. Ele tinha que se apresentar, ele tinha que se retratar e pedir desculpas. Mas ele não fez isso. Ele só faria se fosse desaprovado pelas próprias escrituras, o que não aconteceu. E ele, perante todas essas autoridades, disse: aqui estou, não posso fazer outra coisa, e que Deus me ajude, porque as escrituras estão certas. Amém. Considerado herege ao regressar à sua cidade, Lutero foi cercado e levado por soldados ao castelo de Wandsburg, na Turingia, onde ficaria guardado. Ali, mesmo guardado, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, obra que por si só o teria imortalizado. Ao regressar a Wittenberg, reassumiu a direção do movimento a favor da Igreja Reformada. E a partir daí, os princípios da Reforma Protestante se espalharam por toda a Europa. E hoje você consegue ter a Bíblia à mão, porque Lutero a traduziu para o alemão. Com a ajuda de homens de valor como Ulrico Zwingli, João Calvino, Jacques Lever, João Tyndale, Thomas Cranmer, John Knox e outros tantos, assim como muitos teólogos estão fazendo hoje, infelizmente os católicos romanos haviam substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da Igreja. Lutero fez a diferença. Eles ensinavam que a Igreja era infalível e que a autoridade da Bíblia procedia de tradição. Os reformadores afirmavam que as Escrituras eram a sua regra de fé, de prática, de viver, e que não se devia aceitar nenhuma doutrina que não fosse ensinada pelas Escrituras. A Reforma, senhoras e senhores, amigos e amigas, devolveu ao povo a Bíblia que se havia perdido, passando a considerá-la a fonte primária da autoridade. Nesses tempos difíceis, em que muitos estão brincando com o pecado, e até com essa festa satânica do Halloween, quantos cristãos sérios, eu pergunto, estão dispostos a protestar contra essas heresias do Halloween? Quantos? 2 Pedro 2,1 diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Atos capítulo 20, no verso 28, diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está você disposto a adorar a Deus e defender a Deus? Ou está você disposto a adorar o diabo e defender o diabo? Não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo de Deus. Festejar Halloween, mesmo que Cristoinho, ou coisa que o valha, é festejar o satanismo de forma mais clara. Deixar seu filho ir numa festa de Halloween é a mesma coisa. Incentivar nessa festa é a mesma coisa. Incentivar numa igreja é uma heresia tremenda, é pisar na Escritura Sagrada. Seja você um líder, seja você um pastor, seja você um seguidor de qualquer igreja que exista, comemore, lembre da história da Reforma, da luta para que você tivesse a Bíblia Sagrada. Sabe, eu não sou favorável à inauguração de estátuas, de forma nenhuma. Eu acho que o Estado deve ser laico, mas, como existem tantas estátuas de santos, ou por que não uma em homenagem ao pai da Reforma, aquele que teve coragem de se levantar e provar que só a Escritura nos basta, Martinho Lutero. Não deve ser adorado, como nenhum santo deve ser adorado. Adoração somente a Deus. Mas, pelo menos, uma boa ideia para lembrarmos que o dia 31 não é Halloween, é o dia da Reforma Protestante. Se você é um crente que se preza, se você é um cristão que se preza,
Se você é evangélico e diz ser evangélico, pense nisso. Fica com Deus. Um forte abraço.